A graça e a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso de 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo sobre a palavra, pela sua palavra que foi aberta nesse momento. Pai, nós sabemos as dificuldades que o teu povo enfrenta, Senhor, nessa terra, nesse mundo de trevas. O teu povo permanece fiel, Senhor, aqueles que realmente são teus. As dificuldades se apresentam dia após dia e nós sabemos muito bem o que passamos. Portanto, Senhor, pela tua palavra que foi aberta nesse momento, o teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração através de exortações, através de esperança, Senhor, trazendo conforto, consolo, um bálsamo para aqueles que realmente pertencem a ti. E que, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão vivendo uma vida apática, possam ser tocados e a tua palavra trabalhe, Senhor, em nossos corações, a fim de avivar a tua obra, que por vezes no meio dos anos ela é apagada. Muitas vezes nós estamos dessa forma. Portanto, Senhor, nós carecemos da ajuda do teu Santo Espírito na iluminação e compreensão da tua palavra. Ajuda-me na transmissão e também nos meus irmãos que estão aqui nessa noite, porque o teu Santo Espírito trouxe aqueles que precisavam ouvir esta palavra essa noite. Portanto, nós estamos diante de ti, Senhor Jesus, diante da tua presença. Sabemos que não somos nada e que não temos nada de nós mesmos, mas a tua palavra é eterna, ela é firmada nos céus, Senhor. Portanto, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, para a glória de teu nome, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, como muitos que já estudam, sabem que não há um autor definido com essa carta. Portanto, nós não sabemos exatamente quem. Podemos até conjecturar de que alguns acham que foi Paulo, outros Apolo, mas nós não podemos afirmar em nada. Mas sabemos uma coisa: essa carta é uma presente carta de exortação, ou seja, o autor que escreve essa carta em 13 capítulos, ele tem um objetivo: alertar o povo de Deus. É uma presente carta de exortação. No capítulo 13 ele vai falar sobre isso, que suporteis essa presente carta de exortação. Por quê, irmãos? Porque na nossa trajetória como cristãos, há muitas dificuldades que se apresentam, e essas dificuldades se apresentam com um objetivo: testar a nossa fé, nos aperfeiçoar ou mostrar quem realmente somos. É esse o objetivo. Toda a palavra do Senhor trabalha nessa perspectiva, porque nós vivemos num tempo mais próximo do fim de que há 2000 anos atrás. Nós sabemos que a própria carta aos Hebreus fala que Deus falou aos pais, ou seja, aos antepassados dos judeus e profetas, né? E nestes últimos dias ele fala, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Portanto, o Pai, que se chegou pela benevolência e graça e misericórdia para um povo
ao qual ele escolheu por sua soberana vontade, o povo judeu, o povo hebreu. Ele, pela sua misericórdia, se achegou a esse povo. E ele falou muito no Antigo Testamento para esse povo, trazendo sempre esse povo para junto dele. Um povo que vivia em altos e baixos, todo o tempo. Era um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Sabe o que quer dizer isso? Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, se aproxima de um povo que não quer nada com ele. Não é porque esse povo é um povo bom, foi porque Deus usou de misericórdia e sua graça alcançou esse povo. Portanto, nós não somos judeus, embora alguns descendentes de judeus aqui presentes. Nós temos de alguma forma uma descendência, mas nós estamos falando de um povo que foi escolhido em primeiro lugar. Portanto, aos hebreus, essa carta tem a intenção de falar diretamente a judeus que se converteram a Cristo. Eles eram judeus, eles seguiam as leis de Moisés, toda a lei que foi dada no Antigo Testamento, não é? No Monte Sinai, os 10 mandamentos e toda a lei cerimonial que veio depois. Quando chegamos nesse período aqui de Hebreus, nós vemos que está havendo uma perseguição para aqueles que são cristãos, provavelmente vindo de Roma, de Tito Vespasiano. Ele perseguia os cristãos. Porém, os judeus não tinham uma perseguição tão ferrenha quanto, assim, era mais ideológica. Mas eles tinham liberdade de viverem como religiosos no templo, oferecendo as ofertas que eram antigamente no Antigo Testamento. Eles continuavam até no tempo de Jesus. Mas o que acontece, alguns pensam que os fariseus, digamos assim, era uma das facções dos judeus mais zelosas da palavra, e o apóstolo Paulo era um fariseu. E muitos deles se aproximaram de Jesus e houve conversão genuína. Paulo é um desses, não é? Nós sabemos que ele era fariseu e zeloso pela lei. Ele disse: eu sou judeu dos judeus. Quanto à lei, na parte quando ele era fariseu, ele disse irrepreensível quanto à lei do Senhor. E muitos aqui se aproximaram de Cristo e foram realmente convertidos a Cristo, porque eles buscavam em Cristo algo que a própria seita farisaica falava sobre a ressurreição dentre os mortos. Por exemplo, eles criam que haveria um juízo futuro e uma ressurreição dos mortos. E Cristo, o cristianismo prega isso, que aqueles que criam em Cristo, embora morressem, iriam ser ressurretos dentre os mortos para uma vida eterna, e que haveria um juízo final. Então eles se aproximavam com esse objetivo, mas pelo Espírito Santo eram convertidos ao cristianismo. E o que acontece com isso? Quando eles eram convertidos, por exemplo, o marido ou a esposa, normalmente o marido se convertia, né, ou era convertido ao cristianismo, e, por exemplo, ou vice-versa, né, por exemplo, porque a mulher também ela teve esse espaço que não tinha no judaísmo, no cristianismo. Mas vamos dizer que a mulher se convertesse. E no judaísmo, aquele que o marido que era judeu, continuava na sinagoga, ele teria que deixar essa mulher, dar divórcio, carta de divórcio a ela, porque ela não poderia continuar casado com essa mulher. Então veja que situação desses. Isso era só um exemplo de uma perseguição que havia no meio familiar, mas havia perseguição realmente por conta de questões sociais, de trabalho. Era uma discriminação enorme. Não é muito diferente no nosso meio, irmãos, porque nós não temos perseguições como eles tiveram. Embora aqui no nosso tempo, na Coreia do Norte, em outros locais de mais difícil acesso para o cristianismo, pessoas estão sendo mortas, degoladas, presas. E a gente vem aqui, temos o ar-condicionado, nós temos a palavra aberta e temos a voz ainda para falar e pregar o Evangelho e nós sermos edificados pela palavra do Senhor. E nós vamos ver que muitas vezes nós não valorizamos o que nós temos aqui, porque estes aqui estavam passando por dificuldades e pressões
por tribulações imensas. E aqui o autor, a partir desse capítulo 5, ele vem mostrando desde o capítulo 1 a superioridade de Cristo. Porque, irmãos, em face da tribulação que eles estavam vivendo, muitos cristãos estavam sendo tentados a deixarem de ser cristãos e voltarem a ser judeus. Ou seja, voltarem para a antiga vida, com medo de serem perseguidos. Olhe, preste atenção numa coisa. Em Timóteo, não é? Se eu não estou enganado, na segunda carta de Paulo a Timóteo, vai falar sobre esta questão de que aqueles que querem ser piedosos padecerão perseguições. Se você quiser conferir comigo, observe aí Timóteo. Veja aqui, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Se você acompanhe comigo. Porque nós vivemos numa situação que passamos por lutas. É verdade, nós passamos por lutas diárias. Mas aqui nós vemos que existe uma perseguição muito camuflada no nosso meio em relação, e é sutil. Leis estão sendo aprovadas no Congresso contra a Bíblia e contra qualquer coisa que se coloque contra a sociedade livre. Porque nós vivemos num tempo onde existe o livre pensamento, ou seja, que é um relativismo, chamado de relativismo, quer dizer isso. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então a sua verdade não pode ir de encontro à minha. Se eu quiser viver dessa forma, você não pode dizer nada contra isso. Então, com base nisso, nessa questão, eles querem fazer leis que contrariem a Bíblia. E se você for dizer qualquer coisa contra a ideologia deles, você será perseguido. E isso é o começo, irmãos, para nós aqui. Então, fique bem atento a essas coisas, porque são sutis. Elas começam muito camufladas. Quando você vê, a coisa está instaurada. Por que isso não pode não acontecer? Pode ser que não aconteça. Mas a tendência é acontecer. Porque no fim dos tempos, se intensificará a maldade. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E se você pegar aqui no capítulo 3, eu sei que o verso 12 eu citei, mas observe aqui o que diz no versículo 3. No capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais o que? Amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Então veja que não é diferente no tempo de Timóteo, que nós estamos vendo aqui, como no nosso tempo. Perseguições. E então veja que ele está mostrando no versículo 12 aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente o que? Em Cristo Jesus, serão perseguidos. Note que não é uma perseguição simples, irmãos. É uma perseguição por piedosos em Cristo. O que é isso? São aquelas pessoas que vivem de forma devotada ao Senhor, que vivem debruçados na Escritura, que vivem um tempo buscando a presença do Senhor, querendo ter algo a mais de Cristo, porque Cristo é insondável, Ele é muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos ter aqui nessa terra. Notem que são as pessoas que têm um ávido desejo por Cristo, porque ele diz aqui no verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo. Não apenas uma vida religiosa, não apenas uma vida corriqueira, de vir e voltar para casa e cumprir uma obrigação religiosa, mas uma vida de busca por uma transformação do nosso ser, da nossa própria vida. Esses serão perseguidos. Isso
era o que estava acontecendo com o povo. Volte aí, por favor, deixe marcado sempre em Hebreus, para a gente poder avançar. Então, irmãos, perceba que aqui o contexto é esse, e ele vem falando que Cristo é superior, superior aos anjos, superior a Moisés, a antiga aliança, ao qual esses judeus estavam tentados a voltarem ao judaísmo e esquecerem de Cristo, por causa das pressões e das lutas. Quantos têm vivido assim? Porque quando a perseguição não é para você abandonar o evangelho, a perseguição vem de uma forma para desanimar, para deixar você sem coragem, para deixar você apático, e você se acostuma com isso, com esse tipo de vida. Aqui no versículo 11 do capítulo 5, acompanha aqui, existe um subtítulo na minha Bíblia, que talvez não tenha na sua, mas se tiver, vai ser interessante a gente entender aqui. Os cristãos hebreus não tinham o quê? Progredido na fé. Os cristãos hebreus, que eram de origem judaica, não tinham avançado. Quantas vezes nós vemos pessoas assim no nosso meio, que estão conosco há muito tempo, mas não avançam. Você não percebe um progresso verdadeiro na pessoa. E aqui ele está querendo, aqui nesses versos de 11 a 14, principalmente, chamar a atenção, dando não uma exortação a prosseguirem naquilo que eles estão fazendo, mas a eles voltarem para si e olharem como está a vida deles. Quando você está apático, sem motivação, normalmente você não olha para si, são os outros que veem você. Você acha que você está no normal, você está fazendo tudo normal, mas se alguém não disser como você está andando, você não vai enxergar, porque você vai se acostumando com aquela vida, você vai andando lentamente, se arrastando e achando que isso é normal, e não é, irmãos. O autor dos Hebreus vai mostrar que existe um contraste, e eu quero falar aqui de 3 categorias de cristãos, descritas aqui entre este parêntese do versículo 11 até o capítulo 6, verso 20, que é um parêntese. O que é isso? O autor vinha falando que Cristo é superior a Moisés, porque ele é o filho que está na casa, na própria casa, a qual casa somos nós. Ele é superior a Moisés, e ele é superior aos sacerdotes que vêm da tribo de Levi, ou seja, de Arão, porque ele é segundo uma ordem que não existe no Antigo Testamento. É a ordem de Melquisedeque, que era rei de Salém, e esse Melquisedeque não é formado o início nem o fim de dias, não é? Ele é o sacerdócio do Altíssimo, então ele também é rei. É uma ordem totalmente diferente, porque ou você era rei no Antigo Testamento ou era sacerdote. Cristo é os dois. Ele tanto é rei como é sumo sacerdote, porque ele intercede pelo próprio povo, ele mesmo. E a ordem de Melquisedeque é tida como um tipo de Cristo, mostrando ao judeu que ele já era prefigurado lá atrás, porque o sacerdócio de Levi pagou de uma certa forma o dízimo para Melquisedeque, porque veja que Abraão, que é o pai de todos, pagou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque deu pão e vinho a ele, e o abençoou. Então veja que ele está argumentando com o judeu sobre isso, só que isso é um assunto difícil de compreender. Aí é onde está a questão. Tem assuntos complicados para a gente compreender na Bíblia, mas o que ele está falando aqui é que os cristãos não avançaram. Só que, se você observar, as coisas que eles não avançaram eram coisas que para nós, talvez para alguns, digamos assim, não seja compreensível, que era a justificação, eram os oráculos de Deus, a palavra base sobre a salvação, sobre o plano eterno de Deus, era algo comum para o judeu. Para muita gente aqui é algo difícil, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque a gente não se aprofunda. E aí ele diz no verso 11, acompanhe comigo: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar,
porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha, observe isso. O autor para de falar de Melquisedeque, porque ele estava falando isso aqui anteriormente, aqui no verso 10, se você ver 5:10, ó, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando isso desde o começo. Por que ele não continua? Porque ele entrou num assunto que esse pessoal que estava lá não tinha avançado. Portanto, quanto tempo nós temos de cristãos aqui, para muitos aqui, quanto tempo você tem vindo à igreja, ouvindo as ministrações na palavra, os estudos bíblicos que estão ministrados, ano após ano? Aí você olhe para a sua vida hoje, como ela está? O que você tem absorvido daquilo que você ouviu? Tem provocado mudança na sua vida, ou você tem se tornado tardio em ouvir? O que é isso, tardio em ouvir? É como se essa palavra aqui está mostrando que não houve uma ação no momento, mas que o resultado de anos ou de muito tempo atrás, de algo que aconteceu, é a letargia, é a apatia espiritual que eles estão vivenciando naquele momento, é fruto de algo que começou lá atrás, de muito tempo atrás, por isso que você está hoje assim. Então veja, isso é uma categoria de crente. Esta é uma categoria de crente. Que ele está mostrando aqui é que eles eram tardios em ouvir, e ouvir aqui não é escutar. É que a palavra que a pessoa ouve, ela produz uma mudança na vida. Então, com relação a essa questão, há uma séria advertência contra nós sermos cristãos, que está aqui no capítulo 3, irmãos. Observe aí, por favor, Hebreus 3, 12, até o 4, verso 2. Só escute, leia comigo, que você vai ver que não é coisa para a gente ficar deixando... Isso aqui eu vou deixar de lado. É coisa para você refletir. Reflita a sua vida. Porque eu não estou na mente de ninguém, mas Deus conhece a vida de cada um aqui. Então veja aí, capítulo 3 de Hebreus. E ele vai começando aqui no verso 12. Ele aqui já tem uma advertência séria. Tende cuidado, irmãos. Olha só. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Veja o verso 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Olha a condição aqui. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí veja, verso 15: enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Verso 16 diz, ora, quais os que tendo ouvido, veja que ele diz tardios em ouvir, ó, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Veja, só até aí por enquanto. O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando um paralelo entre o povo de Deus, que estava no cativeiro do Egito, e que Deus tirou com mão poderosa todo mundo do Egito. Todo mundo saiu do Egito, todos. Povo de Deus sai do Egito e vai para a terra que eu apontar, que foi a promessa de Abraão. Então Moisés peregrina no deserto com esse povo. Mas ele está mostrando aqui que tem muitos que saíram do Egito, como muitos que saíram do mundo, juntamente com a chamada do Evangelho. E aqui ele está mostrando que nem todo mundo que ouviu, que saiu juntamente do mundo, entre aspas, do Egito é que ele está falando, mas para nós aqui do mundo, que estão no meio da igreja, realmente tiveram um encontro com Cristo. Porque ele diz, tenha cuidado, irmãos, cuidado. Veja aqui no verso, tende cuidado, irmãos, que não haja um coração de incredulidade,
um perverso coração de incredulidade, como aconteceu com esse povo. Porque ele diz aqui, no verso 18, contra quem, 3,18, contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Uma pergunta. Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, verso 1. Se nós que fomos, de alguma forma, alcançados pelo Evangelho, o poder do Evangelho, ele alcança o coração de quem foi trabalhado, a terra boa. Mas notem que a palavra que é lançada, muitas vezes traz pessoas que se alegram, que convivem no meio da igreja, mas tem os espinhos, eles não têm raiz nas pedras, não conseguem frutificar, não conseguem avançar, está tudo no meio. E aqui ele está mostrando que, por causa disso, primeiro ele diz, tenha cuidado no verso 12, e no 4:1 ele diz, tenha temor. Temamos, portanto, irmãos. Leve a sério essa exortação. Leve a sério, irmão. Sabe por quê? Porque isso depende da sua vida. Porque a salvação, ela é individual. A salvação é o seguinte: está todo mundo no mesmo barco, mas nem todo mundo vai subir para encontrar o Senhor nos ares. Isso é uma realidade séria. Poucas pessoas falam sobre isso, porque as pessoas ficam acostumadas a uma vida religiosa e dentro da igreja eu estou salvo. E aqui ele vai mostrar que existe diferença entre aquele que é verdadeiramente salvo, mas que está sendo negligente, o que está sendo indolente, que está sendo apático com as coisas do Senhor, e aqueles que estão no meio que nunca foram salvos. E aqueles que estão no meio do Senhor foram salvos e têm obras, e que têm frutos para apresentar. São 3 categorias. Essa é a primeira. Essa que ele está falando aqui são de pessoas que deveriam ter progredido, mas estão apáticas por conta da perseguição, das lutas. Estão indiferentes, não se prontificam para a obra do Senhor, ficam de espectadores, ficam só apenas vendo a coisa acontecer. Não pode ser assim, irmãos, porque o tempo está se abreviando, o tempo está se acabando. E o que é que você e eu temos feito para que a obra do Senhor ela progrida juntamente conosco? Nós temos que refletir isso, porque nós vemos que é uma minoria que está na obra aqui, na igreja, e nós vemos um monte de gente somente de espectador e vendo o que é que tem para mim. Não é assim que o Senhor espera dos seus. E aqui, irmãos, vamos vendo que nesse capítulo 4 aqui, ele começa dizendo, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pode ser que alguns que estão no meio da igreja tenha falhado. E falhado em quê? Ele vai dizer aqui. Porque, verso 2, porque também, olha só, agora o autor aqui, ele se inclui. Olha, alguém falhou, mas pode ser que eu tenha falhado, porque ele diz aqui, porque também a nós, olha só, a nós, veja se não é isso o verso 2, foram anunciadas as boas novas, o Evangelho. Eu recebi o Evangelho, você recebeu o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus em Cristo, você recebeu? Então, amém, irmão. Mas ele disse, olha, a gente recebeu o Evangelho, como vocês também, como se deu com eles, verso 2. Olha o problema aqui. O problema está aqui, na continuidade desse verso 2. Mas a palavra que o quê? Que eles ouviram. Você lembra do que ele está falando no capítulo 5? Tornastes tardios em ouvir. Ouvir é aquela palavra que você ouve e ela produz algo em você. Não é entrou aqui, escutar é uma coisa. Você está me escutando, mas será que você está me ouvindo? Será que você está ouvindo que o autor aos Hebreus está querendo chacoalhar a sua vida? Você está ouvindo ou você está escutando? Tem uma diferença muito grande sobre isso. Porque a palavra que eles ouviram, aqui está falando aqui, que diz aqui,
não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por isso, a seriedade da carta aos Hebreus. Porque ele está mostrando que a palavra que você ouve, sem a fé, ela não produz nada na sua vida. Ela apenas é uma palavra solta ao vento. Ela não produz nada. E aqui é interessante, irmãos, que se nós observarmos aqui a continuidade dessa questão, voltando aqui para o capítulo 5, observe que a palavra sem fé, ela não produz o que realmente deve produzir na vida de um cristão. Então, ele, no versículo 12, ele diz assim: já que vocês estão tardios em ouvir, vocês estão sem produzir frutos, vocês, no verso 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Notem isso, pessoas que há anos estão no nosso meio. Você deve conhecer mais do que eu, porque você se relaciona com pessoas e você sabe diante de Deus como é a sua vida. Mas você vê pessoas que parece que está com corrente nos pés e um chumbo arrastando. E aqui está mostrando que, pelo tempo decorrido, elas deveriam ser mestres naquilo que receberam. Eu não estou falando que elas teriam que estar aqui ou dentro de uma sala sendo um mestre, um professor. Eu estou dizendo que, se você pergunta a algumas pessoas sobre a salvação, sobre justificação, sobre propiciação, assuntos que nós ouvimos acerca disso, ele não sabe explicar a ninguém. Porque só ouvem. E aqui o autor está dizendo que nós devemos passar aquilo que nós recebemos. Na carta de Pedro ele vai dizer: dá a todo aquele que te pedir razão da esperança que há em vós. Se você não é um mestre para dissecar as escrituras, mas você sabe dizer por que Cristo te salvou, você tem que saber dizer isso. Você tem que saber por que Ele te salvou. Como você pelo tempo já devia, as coisas básicas, os oráculos de Deus, a palavra de Deus básica, você nem sabe, você não avançou disso. É preciso que a gente traga de novo as mesmas palavras, e aquela igreja não avança. Você vê sempre uma minoria avançando e a maioria somente ali, com um leitinho, não aprofunda nada. O alimento sólido, você comparando uma criança, vá dar uma criança de leite, ela não pode suportar um alimento sólido. Está dizendo isso. Irmão, existe uma diferença que nós precisamos entender aqui. Veja que, avançando aqui no versículo 13, eu vou fazer uma comparação aqui, que num contexto mais amplo, Paulo vai explicar sobre isso. Veja que no versículo 13 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora preste atenção numa coisa. Ele está fazendo um exemplo de uma criança. Nós oramos pelas crianças. Elas vão lá para a salinha. E a irmã Paula está lá. Ela está falando essa palavra para eles? Não. Como é que ela vai falar Hebreus para uma criança? Não tem como. Se o próprio autor estava falando aqui para adultos, pessoas que já, por um tempo, não é recém-convertido aqui não, irmão. Ela está falando de gente que pelo tempo decorrido que vocês estão aqui, já devia ser mestre naquilo que vocês já ouviram. Aí ele disse: a criança ela cresce, e proporcionalmente ao crescimento dela, a maturidade também deve acompanhar. Porque se você vê um adulto agindo como uma criança, é uma coisa, está fora não está de acordo. Não é isso? Você vê, rapaz, que bicho mais...
parece um menino, parece uma menina. Então você não consegue admitir. Naturalmente, você não admite uma pessoa madura, adulta, agindo como criança. Então, espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Se você não progride espiritualmente, não amadurece espiritualmente, você parece uma criança. E a criança, ela não pode ter responsabilidades na obra do Senhor. Como é que Deus pode confiar na tua mão algo mais sério, porque você age como criança? Você não cresceu, não desenvolveu, você ficou raquítico espiritualmente, como uma criancinha. É desproporcional. Então ele está mostrando aqui que ele queria falar de coisas mais profundas, mas ele não pôde, porque vocês não aguentam alimento sólido. Que aqui ele vai dizer que quem aguenta alimento sólido tem um diferencial. Qual é o diferencial? Veja aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. E quem são os adultos? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que ele quer dizer com isso? Que o alimento sólido é para aquele que pratica, é para aquele que vivencia, é para aquele que ele já recebeu a palavra e a palavra fez efeito na vida dele, agora ele se doa para a igreja, para a obra, ele se entrega para a obra, ele pratica aquilo que ele recebeu, os dons que ele recebeu do Espírito Santo, é praticado, é vivenciado. Então isso é uma coisa que amadurece a você e a mim. Se você recebe do Senhor e não pratica, você fica enferrujado. Qualquer coisa na nossa vida que a gente não pratica, se você não se exercita, eu estou enferrujado no exercício. Já falei sobre isso. O pastor Adriano é um exemplo do exercício, porque às vezes eu estou esperando a minha filha no SESC, ele passa correndo lá e faz assim, me chama, eu digo, peraí, vamos devagar, porque o homem sobe a escada com 2 passos assim na casa dele, e minha cunhada alugou agora o apartamento, né? E eu fui lá e no 2º andar eu já estava com o coração aqui. Eu digo, realmente, aquela esteira não me enganou não, é verdade. Então, foi que eu fiz um teste de esteira e quase estava morrendo, né? Na esteira. E Paulo, a Timóteo, disse que o exercício físico, para pouco proveito há, né? Mas a piedade há muito proveito. Quando se comparado ao exercício físico, que você exercita o seu corpo, tem um proveito, o espiritual é muito maior. Então, muitas vezes a gente faz muita coisa, mas a gente não é exercitado na prática da piedade, da vida devocional do Senhor. Então, como é que o Senhor pode contar contigo? Aí você passa, a nossa vida é assim, ó. Aí passa os anos, vão passando, aí você vai só naquele negócio, né? Paradinho ali, e vou para casa, aí foi bom, foi bênção hoje o culto, né? Palavra e tal, só que não sai nada da sua vida. E vai chegar um momento que Deus vai dizer, ó, vem-te embora, estou aqui, não é muita coisa não. Aí tu sai daqui, chega lá, e pronto, é salvo pelo fogo, escapando do fogo assim, sabe? Mas não tem nada, a obra se queima, não faz nada, a obra é palha, é madeira, é feno, não tem algo consistente para o Senhor. Então a gente está mostrando aqui que existem as categorias de crente. Gente que passando anos e não tem nada para oferecer e é arrastado. Aí ele está mostrando aqui que essa pessoa, ele está mostrando uma diferença, que a faculdade exercitada pela prática na vida cristã é para quem é adulto. Sabe quem é o adulto? É o maduro espiritualmente. É um homem espiritual, é uma mulher espiritual. Note que se você olha um homem espiritual e uma mulher espiritual, ela tem uma diferença. Esse homem é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Por quê? Tem algo diferente na vida dela. Tem algo diferente na vida dele. Porque ele exercita. Ele procura se aprofundar. Ele procura mais de Cristo na vida dele, na vida dela. E por isso ele tem diferença. Por isso ele tem algo para dar, para doar. E a criança é aquela que só quer para si. É meu, para mim, tudo é para mim. Veja uma criancinha, ela só quer para si. O adulto, ele se doa.
o adulto ele se dá, porque ele já amadureceu. Note quando as pessoas vão ficando mais velhas, os valores da vida dela vai mudando. Ela vai olhando assim, mas aí vai dando, vai doando, vai fazendo coisas, porque ela está vendo que os valores que são eternos têm mais valor quando eles não têm mais força. Quando não podia ter feito essa avaliação da sua vida enquanto tinha força, que estava jovem, para se doar para a igreja, mas não, ele deixa as coisas, os anos passarem, e eles ficam daquele jeito. Quando ele se desperta, não tem mais força. Não tem mais força para cooperar com a obra do Senhor nessa vida. Irmãos, se você observar, Paulo dá um exemplo de quem é espiritual e de quem é criança em Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 2. Eu já li o texto, só vou fazer alguns complementos aqui. Veja aí, 1 aos Coríntios, capítulo, na verdade, veja que do versículo 1 ao 3, do capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai mostrar a falta de espiritualidade de gente que é cristão, mas que é criança em Cristo. Veja o que ele diz aqui. Eu, porém, irmãos, parecido com Hebreus, né? Hebreus disse, rapaz, eu não posso, vocês estão necessitados de leite. Eu não vou poder dar alimento sólido a vocês. Aí veja o que Paulo diz aqui. Se alguns dizem que Paulo escreveu Hebreus, mas a gente não pode afirmar nada, né? Aí diz aqui, Paulo falando aqui, 3:1 de 1 Coríntios, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por quê, irmãos? Verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por que não? Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não dei alimento sólido para você, nem no começo, mas o tempo passou. E ele está dizendo, nem agora, que eu estou escrevendo essa carta, eu estou podendo falar. Porque vocês ficaram ainda crianças em Cristo. Vocês não cresceram. Então, quanto tempo nós já temos com o Senhor? Ou com o contato ouvindo a palavra do Senhor? Porque tardio em ouvir é como se você tornasse um preguiçoso dentro da palavra do Senhor. Como se a palavra de Deus fosse um peso, um halteres, que você está tão fraco como criança que não consegue pegar um peso. Você não consegue, porque a palavra do Senhor, ela pesa. Ela tem peso eterno, peso de vida eterna. Portanto, a gente precisa se exercitar para que a gente espiritualmente possa digerir aquilo que é o alimento sólido, porque a tendência é o progresso. Portanto, irmãos, volte aí, por favor. A gente já leu aqui o versículo 14, que a gente terminou, mas ele não termina apenas nisso aqui, porque ele está mostrando apenas uma categoria de crente, que é aqueles que negligenciam aquilo que ouviram e vivem empurrando com a barriga, que isso é a expressão que a gente ouve. Sabe, fulano fica empurrando com a barriga, é aquele negócio, né? Ele não tem nem força, ele fica assim, só se escorando naqueles que trabalham, fica se escorando, fica, não, sabe, Moisés até teve um pouco disso aí, sabe, estava meio, eu estou muito tempo longe, né, tal, no deserto, falar com o faraó, mande meu irmão, mande fulano, mande Beltrano. Não, é você que Deus quer contar. Deus quer contar com sua vida, com aquilo que todo mundo recebeu algo do Senhor. E aquilo que Ele te deu, Ele vai pedir conta. Se você é cristão, Ele te deu algo, algum dom, e você tem que desenvolver aquilo. Não enterre o talento que você recebeu, porque tem gente que vou enterrar aqui, que não vai dar, não sabe? Quando o Senhor voltar, Ele me leva e bota em um bom lugar. Não é isso. Você perde a oportunidade de ser útil para o reino. A coisa melhor do mundo. Paulo, ele chega no final da vida e diz, combati o bom combate, encerrei a carreira,
não é isso? E guardei a fé. O bom combate do cristão é um combate, é uma luta. Todo tempo você se doa para o Senhor, mas só os adultos percebem isso. Só os espirituais, eu digo aqueles que têm, sabe, é o homem espiritual. A mulher espiritual é aquela que tem as faculdades exercitadas, eles são maduros, eles conseguem discernir o bem e o mal. Ele consegue discernir o que é bem para a sua vida e para a igreja, e o que é mal para a sua vida e o que contamina a igreja. Ele é um homem e é uma mulher de visão espiritual, de visão celestial. Ele vê além das coisas aqui, ele está com a mente voltada para o Senhor, a sua mente está ligada no céu. Então ele vê as coisas que os outros não veem. Por quê? Porque eles são mais espirituais. E não quero dizer que você não seja salvo, mas a gente está falando de progresso. Nós estamos falando de progresso. E a mesma coisa que para uns que são maduros já estão exercitando, para você está aberto. Você tem essa abertura. Então aqui ele entra para mostrar, irmãos, no capítulo 6, a outra categoria de crente. Entre aspas. Já ouviu falar do crente nominal? Aquele que só é de nome, está aqui no versículo, no capítulo 6, e aqui a partir do verso 4. E aqui tem um subtítulo, e já que no versículo 11 do capítulo 5, os cristãos hebreus não tinham progredido, mas eram cristãos, não é? Aqui ele não fala cristão, aqui na minha Bíblia ele já bem explícito, ele diz, os perigos espirituais. É aqueles que estão no meio da igreja, mas nunca nasceram de novo. É o perigo. Porque esse pessoal nem está no mundo, nem está salvo. Ele está vivendo uma vida dupla, mas ele está no meio. Ele está no meio aqui da gente. A gente está convivendo com eles. Sabe? Ele está dizendo aqui, veja o que diz no verso 4, capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou seja, a vergonha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai, e hoje está chovendo, sobre ela, e produz erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Agora, vê quem são esses aqui. Veja, ele está mostrando que a fé sem obras, ela é morta. Se a chuva cai e brota, e aqui ele está mostrando as bênçãos de brotar algo, um alimento, digamos o trigo, que nos fortalece, que nos alimenta, vem de um coração trabalhado, a terra boa, que frutifica. Ele está mostrando o contrário, de pessoas que estão no meio da igreja, mas nunca nasceram de novo. E quais são os frutos dela? Está aqui, ó. É espinho e abrolhos, erva daninha. Sabe aquelas plantas que tem espinho? E espinhos, arbusto com espinho, é só o que ele tem. Que alguém se tocar, se machuca, se fere. E ela sufoca muitas vezes aquele que está ao lado. Porque é uma planta boa, mas a erva daninha ela vai tentando sufocar o crescimento ali, porque ele está junto e ele influencia de forma negativa aquela planta boa para que ela não frutifique. Cuidado com o que você tem de amizade no seu lado, mesmo que esteja no meio da igreja. Cuidado, tenha cuidado, porque sua vida pode ficar estagnada com muita gente que ela influencia negativamente. Ela é um espinho, ela é uma planta daninha, e você é um trigo do Senhor. O inimigo, de noite, semeou o joio no trigal de Deus. O joio vai crescer junto. São esses. Nunca conheceram o Senhor, porque ele vai dizer no verso 8 o quê? Mas, veja, já que a terra com a chuva frutifica para aquele que é cristão, o que acontece com o que não é?
mas se produz nessa terra espinhos e abrolhos, verso 8 do capítulo 6, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Esse é o joio. Esse é o tipo que tem um nome de cristão. Você sabe que a igreja de Sardes, o próprio Senhor Jesus olhou para aquela igreja e disse: tu tem nomes de que vives, mas tu estás morta. Tens aí uns poucos ainda que não se contaminaram as suas vestes, uns poucos no meio da igreja que são meus, mas tu estás morta espiritualmente. Mas teu nome é um nome de que estás viva. Você tem nome de cristão. Você tem nome de cristão nominal. É um cristão nominal. São esses aqui. Isso é a segunda categoria de cristão. É o cristão nominal. Está no meio, mas nunca nasceu de novo. Porque só produz espinho, só produz erva daninha. Esses aí, o destino dele é ser queimado como o joio. Em Mateus 13:30, ele disse: Senhor, então vamos fazer o seguinte, a gente vai arrancar esse joio aqui agora. Não, Senhor, você não vai arrancar nada, porque se você arrancar agora, você pode arrancar junto o trigo junto. Não, espere eles crescerem. Espere a planta crescer, porque quando crescer você vai ver a diferença do joio e do trigo. Eles são característicos. As duas plantas têm característica. O trigo desarraiga da terra fácil. O joio tem suas raízes fincadas na terra. E são bem diferentes na aparência deles. As obras e os espinhos vão aparecer, irmãos. O joio vai aparecer de uma certa forma. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Não somos. Eu estou falando de gente. Cuidado. Porque se aproxime mais daqueles que buscam o Senhor. Que você vê, esse homem, essa mulher, busca mais o Senhor. Se causa dissensões, se causa confusão, cuidado. Pode ser perigoso para a sua vida espiritual. Então veja, irmãos, que a terceira característica, e a última, está aqui nos versos 9 do capítulo 6 e até o verso 12. E aqui ele vai dizer: as coisas melhores pertencentes à salvação. Aqui ele vai mostrar a outra categoria, a terceira. Aqueles que são maduros na fé e que produzem, e que têm obras, e que buscam crescer espiritualmente e se doar para a igreja, e que a obra do Senhor cresça, e que ele seja um veículo, um canal de bênção para o Senhor. Veja que há uma transição entre aqueles que não conhecem ao Senhor e estão no meio da igreja, que produzem espinhos, para os que produzem bênção, porque eles são bênçãos espirituais para a igreja. Ele vai mostrar o que diz o verso 9 do capítulo 6. Quanto a vós outros, olha, vocês agora, quanto a vós outros, todavia, ó amados, olha, a linguagem mudou. A linguagem mudou, ó amados. Quanto a vocês, vocês não são iguais a esse pessoal aí. Vocês são outra categoria. Quanto a vós outros, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. O que ele está querendo dizer com isso? Que coisas excelentes relacionadas à salvação é essa? É a evidência de que você e eu, nós fomos verdadeiramente salvos. Tiago vai mostrar sobre isso a seriedade dessa questão, sobre a questão da fé e das obras. Quer ver? Só vira aqui a página, aqui, Tiago capítulo 2, 14, veja aqui. É bom você acompanhar porque nós estamos encerrando, já estamos na última parte. E aqui ele diz aqui, Tiago capítulo 2, não é? 14, olha só o que Tiago está mostrando. A fé sem obras ela é morta. O que diz o verso 14? Diz assim: meus irmãos, logo aqui ele está falando para cristãos verdadeiros, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-los? Note que Tiago não está dizendo que a obra salva você.
ele está mostrando que se você crê no Senhor Jesus, você crê no Senhor, na obra da salvação, e se você não tiver evidências claras e expressas entre a igreja, a sua família, a sociedade, que você é um convertido, como é que você pode ter certeza de que realmente você foi salvo? Então ele está mostrando isso, porque ele vai mostrar aqui, por exemplo, um exemplo prático, verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem compadecidos, carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, do dia a dia. E verso 16, e qualquer dentre vós disser-lhe, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, verso 17, também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, que eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então aqueles que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles buscam as coisas mais excelentes que são pertencentes à salvação, porque eles creram no Senhor Jesus, e aquelas boas obras que Efésios capítulo 2, 10 diz, que nós não fomos salvos pelas obras, né? Mas pela graça mediante a fé, não de obras para que a gente não se glorie das obras, mas no final, no verso 10 ele vai dizer, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essas boas obras foi Deus que preparou para nós, antes que nós viemos a existir, porque de antemão preparou para que a gente andássemos nas boas obras. Está muito claro, a gente não é salvo pelas obras, mas evidenciamos a nossa fé pelo que fazemos. Aí a minha pergunta, que tipo de cristão nós somos? Isso é para você refletir para mim. Que tipo dessas categorias? O que é negligente, tardio em ouvir, é uma pessoa apática e que na obra do Senhor não aparece porque negligencia? Ou é aquele que está aqui só fazendo número? Eu não sei. Quem é que pode acusar você? Eu não posso lhe acusar, nem você pode me acusar. O Senhor é o justo juiz que conhece o nosso coração e sonda. Você que se avalie diante do Senhor, em que categoria você se enquadra nessa noite? Nossa expectativa é que você esteja entre aqueles que frutificam, entre aqueles que, essa última categoria, porque ele está mostrando que em face da tribulação, voltando aqui então para Hebreus, para a gente concluir, ele vai mostrar que essa última categoria, ele está mostrando aqui no verso 10, porque, note irmãos, que é tão sério isso, essa evidência, que ele diz, porque Deus não é injusto para ficar, capítulo 6, verso 10 de Hebreus, não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Está vendo aí as obras? Que são excelentes e pertencentes à salvação, é aquele que creu e que trabalha e que ama os irmãos, ama o Senhor, e ele evidencia a salvação que ele recebeu. Está vendo a diferença? Porque ele disse, Deus não é injusto de esquecer de vocês, porque vocês são salvos, mas vocês não são salvos e ficam de braços cruzados. Vocês são salvos, mas vocês evidenciam isso, amando o Senhor, os irmãos, e servindo, e ainda hoje vocês estão servindo ao Senhor. Veja, a diferença é essa. E no verso 11, é o desejo dele, que aquilo que é evidenciado na vida não apenas fique ali, mas ela aumente, ela progrida. E ele diz assim, no verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para que, pela plena certeza da esperança, para que
não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É isso que ele está falando, irmãos. Veja que Deus não esquece do nosso trabalho, porque o nosso trabalho do Senhor não é vão. Ele não se esquecerá daquilo que você fez para a obra, que você se envolveu. Então, ele está mostrando isso e mostrando aqui, irmãos, que existe algo que deve aumentar cada vez mais para que quando a gente chegar no último dia da nossa vida, ou quando o Senhor vier e se estivermos vivos, sermos arrebatados, entremos no Santo dos Santos, ou seja, na presença do Senhor, que nós já temos acesso hoje, mas naquele glorioso dia, com obras a apresentar. Ele fala isso, Pedro vai mostrar essa questão, não é? Dizendo que tudo nos foi dado. No 2 de Pedro capítulo 1, ele vai dizer que todas as coisas foram dadas concernente à vida piedosa. Tudo que nós precisamos foi dado a gente, para que a gente desenvolva e aumente cada vez mais, porque é dessa forma que é confirmada a nossa eleição, ou seja, que você é um cristão verdadeiro. Só quero ler aqui, se você não precisa abrir, você só ouça. Veja o que diz aqui, 1 de Pedro, no capítulo, no versículo, diz aqui no versículo 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas poderosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha só, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa eleição, a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dessa forma que ele espera que os verdadeiros cristãos eles procedam. E por fim, irmãos, nesse versículo, nesse capítulo 6, ele vai mostrar que além disso, que Deus não esquece daqueles que verdadeiramente são seus e que trabalham para a sua obra. Ele vai terminar esse parêntese com uma promessa que Deus fez. A segurança que nós temos, porque quem fez a promessa é fiel. O próprio Deus prometeu, e aquilo que sai da boca de Deus vai ser cumprida. A todo custo, cabalmente, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E ele diz aqui no versículo 15, e assim, depois de esperar com paciência Abraão, obteve a promessa, que ele vai mostrar agora que a imutabilidade de Deus, e ele fez um exemplo de Abraão, aqui no verso 13 do capítulo 6, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, no verso 15, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Verso 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Verso 18 diz assim, para que mediante duas coisas imutáveis, irmãos, preste atenção nisso, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos
nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Verso 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. E aqui ele diz, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que a partir desse momento ele vai continuar aquele assunto que ele parou lá. Mas eu não vou entrar nisso. Eu quero que essa âncora da alma, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nós possamos lançar mão, ou seja, a âncora é a segurança de um navio. Jesus é a nossa segurança. E para isso, irmãos, a nossa fé, ele manterá para aquele que realmente teve uma conversão genuína até o fim. E isso, eu quero que vocês, para finalizar, Hebreus 10, a gente vai ler do verso 19 ao 25 e o versículo 37 ao 39, e vamos encerrar para a glória do Senhor. Hebreus 10, 19 ao 25. Acompanhe comigo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia com D maiúsculo se aproxima. Então, irmãos, veja aí no verso 37 ao 39, porque, irmãos, esse dia se aproxima, e dentro desse dia eterno que Jesus virá, Ele espera de nós estejamos preparados para esse dia, porque ainda dentro em pouco, verso 37, pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Que Deus nos ajude até o fim, para que possamos estar aptos a trazer boas obras para a igreja e para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe.